Então, para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova dos 9 para este dia 25 de junho, de 15 em 15 dias. Debatemos com os nossos comentadores políticos a atualidade regional. Em estúdio contamos pelo Partido Socialista Vítor Cavalheiro, pelo PSD João Carlos Almeida e pelo Partido Chega Cátia Pinto. Vamos então começar já com o primeiro tema e nada melhor do que começarmos com uma boa notícia, pelo menos assim aparenta ser, obras na Escola Básica Padre António Lourenço Farinha que vão avançar. Para já, e por aquilo que se sabe, é apenas em arranjos exteriores e, nomeadamente, algum o pavilhão que poderá receber obras. Mas, Vítor Cavalheiro, 2 milhões de euros para estas obras é muito dinheiro. Então, boa tarde, cumprimentar a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Caia, os ouvintes da Rádio Condestável. Sim, para ser assim uma remodelaçãozita, acho que os 2 milhões de euros, 1 milhão e 900 mil, parece-me que é muito dinheiro. Mas de qualquer modo, isto tem um projeto, chegaram a este valor, é porque na realidade será necessário. A notícia que nós sabemos, aquilo que foi comunicado ou que foi trazido à reunião de Câmara, não me parecem assim obras de... Aliás, como é dito pelo Presidente, a estrutura é exatamente a mesma. Estamos aqui a falar de arranjos neste valor, mas provavelmente as contas estão feitas, muito embora tenhamos também ouvido da parte da oposição dizer que havia aqui alguma coisa que não condizia, portanto, o que estava efetivamente para ser feito com o projeto. Não sei se era assim, o João Carlos sabe isso. Não, aquela parte do bituminoso, portanto, na candidatura parece que é isso. Na prática, era para aplicar alcatrão bituminoso. Mas isso é um pormenor também. Não, como é dito, esta escola é ainda relativamente nova, tem 30 anos, não é nenhuma... Está a ser concluída a escola secundária, que já foi um monte de trabalhos, como se costuma dizer, uma obra que demorou uma eternidade, portanto, e agora é mais uma escola que vai ser intervencionada. Diz que o prazo que é curto, ou que não demorará muito tempo, mas a grande verdade é que vai ser mais um enorme transtorno para os alunos, porque acabam por não ter descanso. Primeiro foi uma, agora é outra. Já ouço lá alguns queixosos dizerem, uns vão para a escola básica, outros virão para a secundária, portanto não sei se é o caso. Também já ouvi dizer que, muito embora tenhamos ouvido na Assembleia Municipal, da parte de uma pessoa que tem alguma responsabilidade na escola, dizer que aquilo que era um facto consumado, eu também já ouvi dizer que não era, que haveria ainda, não digo que seja alguma dúvida, mas por aquilo que nós sabemos também, o financiamento não estará provavelmente garantido, portanto, e não estando garantido, não é a Câmara não tem capacidade para fazer aquela obra, terá sempre que esperar pelos apoios do Estado, que, pelos vistos, PRR, mais algum do Governo, mas não é garantia absoluta de que isto seja assim no imediato. Muito embora, como eu estava a dizer, já tenho ouvido dizer que no próximo ano letivo, ou neste ano que irá decorrer agora em setembro, já haveria alunos que estavam distribuídos pelas duas escolas. Não sei se isso corresponde à realidade, se não. Mas pronto, eu acho também, há aqui uma coisa que também não me surpreende, mas as câmaras tomaram conta da educação e na altura aquela escola que está a ser requalificada, a escola secundária, falava-se que o Governo deveria ter entregue tudo o que era escolas, devia ter entregue em perfeitas condições, como se costuma dizer, livrando as câmaras de agora estarem com este problema e tal. Relativamente à escola Padre António, a escola secundária, parece que foi exatamente assim, ainda foi no tempo, ainda não tinha sido feita a transferência de competências para a autarquia, o Estado, o Ministério da Educação começa a obra e mais tarde é que se dá a transferência. Na altura até deveria ter sido já com a escola totalmente concluída, mas houve ali um acordo em que foi a Câmara que começou a gerir portanto, a obra. Pronto. Agora, esta escola
nesse momento não foi muito falada, surpreende-me agora um pouco, nem eu pensaria que seria uma intervenção tão a curto prazo, depois de ter havido esta transferência de competências, não ter falado nesta escola, na necessidade realmente dela ser requalificada, e agora aparece com a absoluta necessidade de uma requalificação profunda, por aquilo que nós vemos, não é? Profunda, porque só estamos a falar em 1.900.000 euros, não é? Eficiência energética. A eficiência energética nós já sabemos que isso aí, com certeza, que é uma situação que precisa de ser revista, não só naquela escola, mas que provavelmente em muitas outras. Depois tudo o resto, algumas situações, canalizações, pinturas, etc., são se calhar o tempo, é o desgaste do tempo. Mas pronto, eu acho que é mais um problema para os alunos, porque acabam, como eu já disse, acabam por não ter sossego. Sabemos que isto causa algum transtorno. Depois, à partida, a obra terá um prazo curto, mas nós nunca acreditamos que a obra seja concluída. É o caso que está a acontecer com a escola secundária, porque há alunos que fizeram o 10º, 11º e 12º e não chegaram a passar pela secundária, portanto andaram ali à volta. E agora, provavelmente, naqueles que frequentam a escola Padre António Lourenço Farinha, provavelmente irá acontecer a mesma coisa. Digo, oxalá que isso não aconteça, também já estou aqui a fazer uma apreciação muito negativa, nós também temos esse hábito, muitas vezes ir por um negativismo. Olha, esperemos que realmente que haja financiamento, é bom para a Sertã, será bom para os futuros alunos que vierem a receber aquelas instalações requalificadas, pronto, e ficamos com mais um edifício em condições a nível da educação. Cátia, boa tarde também. É uma boa aposta esta, pelo menos lavar, digamos assim, pelo aquilo que se percebeu, lavar a cara a este edifício que, como o Vítor disse, tem 30 anos. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel, a Rádio Condestável, todos os nossos ouvintes. Sim, eu penso que sim, porque nós já iniciámos as obras da escola secundária, que era uma escola já com alguns anos e que precisava urgentemente de intervenção. Já foi feito. Agora iniciarmos nesta escola. Primeiramente, temos que deixar finalizar as obras da escola secundária e então depois iniciarmos estas obras desta escola, porque depois começa a ser uma confusão, onde é que nós vamos pôr tantos alunos, acaba por ser um grande problema. Posto isto, posto a obra finalizada da escola secundária da Sertã, então sim, iniciarmos as obras da escola Padre Lourenço Farinha, porque eu lembro-me perfeitamente, eu já andei na escola e na minha altura já havia algumas lacunas, como as casas de banho, mesmo os balneários que estão na parte exterior da escola, onde são dadas as aulas de educação física, que tem uma hora durante um dia, não, como é que era? Era 1 hora por semana que tínhamos. Portanto, já necessita de alguma intervenção. Aquilo que foi dito é que a intervenção iam ser, nomeadamente, referente à eficiência energética, ao pavimento, às canalizações, pinturas e áreas desportivas. Eu penso que isto seja mais para a parte exterior, a eficiência energética deve ser mais para a parte interior da escola no global, mas no valor em que foi anunciado e foi previsto, de 1.900.000 euros, leva-me a crer que também seja para proceder ao melhoramento das salas, dos laboratórios, das casas de banho e em todas as outras falhas que a escola já poderá vir a ter. Acho que é uma boa aposta, porque tudo aquilo que seja para melhorar a qualidade de vida dos municípios e, neste caso, melhorar as condições dos alunos é sempre algo positivo, porque nós, neste momento, nessa escola, na escola secundária, na escola EBPALF, temos vários alunos, seja de outras escolas, de outros concelhos vizinhos, portanto,
Parece-me que é uma boa aposta. Esperemos que o prazo da obra não demore. Porque estamos mal habituados a esses prazos de execução de obras. Sim, porque nós aquilo que já estamos habituados dão-nos um prazo, mas o prazo excede sempre e tem tendência cada vez a aumentar, e quando vamos a ver, já passou um ano, já passou 2, já passou 3, e isto é um bocado complicado. E esperemos nós também, porque já nos começamos a habituar a isto, que é fazem uma obra e a obra chega ao final e não está em condições. Portanto, se é para começarmos e iniciarmos uma obra, tem que ser uma obra que, quando feita, esteja em condições e que dure para mais uns belos anos. João Carlos Almeida, esta questão desta obra, ainda na última Assembleia Municipal, lançou algumas dúvidas sobre esta obra que vai acontecer naquele edifício. Ora, então, começo por cumprimentar a Cátia, o Vítor Cavalheiro e o Luís Buscaia e todo o auditório. Ora, como se costuma dizer, não há bela sem senão. Portanto, isto é uma obra necessária porque o edifício tem 22 anos. Eu já dei aulas lá, não andei lá na escola, andei na de baixo, escola secundária. A escola básica Padre Lourenço António Farinha. Padre António Lourenço. Padre António Lourenço. Padre António Lourenço. Farinha. Farinha. Sim. Tem Farinha porque tem o F. Pronto. Eu nunca me esqueci do nome porque passei por lá ainda há alguns largos meses. E, portanto, é assim, era uma escola, foi feita com um projeto tipo da altura em que este tipo de situações foram feitas não só aqui, mas noutros pontos do país, a mesma configuração. E tinha o conforto na altura que se justificava há mais de 20 anos atrás, e neste momento precisa de facto de algum conforto extra para as pessoas que ali, para os alunos, para os miúdos que ali passam. É evidente que estamos a falar num valor relativamente alto, não pode ser só uma lavagem, lavar a cara ao edifício. Portanto, é colocado aqui várias situações, no fundo, que diz respeito à eficiência energética, à pavimentação, às canalizações, às pinturas e áreas desportivas, ou seja, há aqui pano para mangas para gastar dinheiro, sendo um montante de quase 2 milhões de euros, mas quero chamar a atenção que o AVAC, quando estamos a falar em eficiência energética ou aquecimento, que estamos a falar num projeto de uma especialidade que nós costumamos chamar o AVAC, estas infraestruturas podem custar 20% a 25% do valor total da empreitada. Portanto, podemos facilmente chegar aqui aos 300 ou 400 mil euros só para o eficiência energética e aquecimento. Portanto, não é difícil. E todo aquele edifício, com o número de salas que tem, irá necessitar, de facto, quando começam a mexer, de muitas infraestruturas. Depois falam nas canalizações. As canalizações começando a mexer e o número de casas de banho que tem, também as canalizações que à data da construção não são nos materiais que são usados hoje, têm uma limitação de tempo, podem começar a dar problemas e, portanto, não faz sentido nenhum gastar este dinheiro e manter as infraestruturas de canalizações antigas que mais tarde poderiam dar problemas e depois aumentar os custos, porque para fazer isto é preciso depois demolir, preciso fazer outros trabalhos que iria estragar uns acabamentos para chegar às canalizações, quando no momento podem fazer já. E, portanto, a nível de pavimentos também, isolamentos e depois áreas desportivas que a gente pode gastar, dependendo. Pode ir por aí afora facilmente, depende do conforto e das infraestruturas desportivas que ali quiserem melhorar, nomeadamente os campos de exteriores que têm por ali, se quiserem meter eventualmente algum tapete sintético, por exemplo, e se precisa de outros trabalhos de preparação. Portanto, há aqui, não diria que é um exagero gastar aqui 1.900.000 euros. Talvez mais daqui um bocadinho possa achar
maior exagero de uma situação que vamos falar, provavelmente, que é do memorial, que se gastou o mesmo montante que estamos aqui a falar, e se calhar, olhando para lá, não se justificaria, mas isso já lá vamos. No caso em concreto, conhecendo eu mais ou menos aqui os meandros da construção, é evidente que, querendo, deixa-se lá o dinheiro bem gasto. É só uma questão de facto, dar condições a isso. A sombra que eu levantei na Assembleia Municipal é que isto já não é novidade. Neste momento, não sendo uma certeza, porque dizem aqui que foi um acordo sectorial de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, e nós, Sertã, aproveitamos, neste caso, a oportunidade de introduzir esta escola nessa referida prioridade, que é prioridade classe 3. Portanto, uma oportunidade quase que, diria, quase certa para ser aprovada. Não, penso que ainda não será uma realidade, porque e não traz grandes, se for aprovado, não traz grandes custos ao município, porque é quase aprovado a 100% pelo PRR. O senão aqui é que já não é nenhuma novidade falar-se digamos que das obras na Escola Básica Padre António Lourenço Farinha. Já foi falado no Executivo anterior, não no último mandato talvez, mas no segundo mandato. Primeiro, segundo, para aí assim. Entre o primeiro e o segundo, em que terá surgido a hipótese de melhorar, não sei se ampliar também, mas melhorar, aumentar a capacidade. Ou até aumentar a capacidade. E, portanto, ouviu-se logo vozes contra de que isso poria em risco a continuidade do IVS em Sernaste do Bom Jardim. Porquê? Porque criando mais condições e, na altura, até ao momento, agora não acontece isso, felizmente, está tentado a manter-se o número de alunos, ou até a aumentar por causa dos imigrantes, mas até à altura, até há 2, 3 anos atrás, ou digamos 4 ou 5 no máximo, estaria a decair de ano para ano o número de alunos a estudar na Sertã. E, portanto, aumentando a capacidade com a escola secundária, com as obras que estão a ser intervencionadas, e com o aumento de capacidade da Escola Básica Padre António Lourenço Farinha, era muito fácil o Governo chegar à conclusão de que, investindo ali, não tem que estar a participar noutra escola como o IVS. E, portanto, é esta sombra que eu falo. A partir do momento em que o Governo chega à conclusão que nós temos capacidade de concentrar os alunos do ensino secundário, todos na Sertã, não tenham dúvidas que vai acontecer o mesmo que aconteceu com as escolas primárias. Vão para Sernaste, vão para a Sertã, escolas primárias nas aldeias começaram a fechar, nas sedes de freguesia começaram a fechar, muito poucas se mantêm, e, portanto, o mesmo vai acontecendo por aí fora, porque as escolas de contrato de associação surgiram porque, na altura, não havia capacidade de resposta. Havendo capacidade comparticipada pelo Estado ao lado, é evidente que eles não vão continuar a ter duas despesas. E, portanto, esta é a sombra. Mas há que aproveitar também estes fundos do PRR. Agora, é evidente, e como disse aqui o Vítor Cavalheiro também, não há aqui um plano de aumentar a capacidade de salas na escola. Aqui o que se fala é uma intervenção que, no fundo, dar mais conforto e mais condições ao mesmo número de alunos que agora têm capacidade de manter, mas com outras condições. É evidente que nós damos um exemplo, nós compramos um carro há 20 anos, compramos hoje, o que nós achávamos que era na altura confortável, hoje é completamente diferente, porque as condições, as coisas evoluíram. A nível de construção, é completamente distinta a construção de hoje, até pelas exigências que nos são impostas pela legislação. Nós, não querendo isolar as casas, temos que obrigatoriamente ter o mínimo de conforto e de isolamento, porque nos é imposto para o projeto ser aprovado. E para a certificação, pré-certificação e certificação após a construção, para ter a licença de construção, nós temos que certificar as construções. Isto acontece em tudo e há mínimos que têm que ser cumpridos. Portanto, isto é isso mesmo que está a acontecer.
dispor ali naquelas instalações de outras condições que agora não tem. É evidente que no tipo de obras que aqui falámos, da eficiência energética, pavimento, canalizações e pinturas, antes de chegar às pinturas, logo, só a questão da eficiência energética, pavimentos e canalizações faz com que haja uma determinada quantidade de demolições que põem completamente inativa aquelas instalações, como se fosse, em determinadas situações, obra nova. E, portanto, justifica-se aqui, de facto, dada a quantidade de metros quadrados que aqueles edifícios têm, são vários blocos, mais o exterior, que ainda é, de alguma forma, relevante. Ora, se nós quisermos, é como nós na nossa casa, se quisermos arranjar o jardim, os arranjos exteriores, é aquilo que a gente quiser, não tem limites. Desde os materiais a aplicar, mais um cantinho aqui, mais um cantinho além, e, portanto, quero dizer com isto que a área desportiva daquela escola pode gastar-se ali umas dezenas de milhares de euros, se não centenas de milhares de euros. Portanto, acho que é muito positivo, porque é um sítio, é a escola, nós temos ali as 3 escolas juntas, temos perfeitamente bem localizadas, perfeitamente enquadradas e próximas, está concentrada ali praticamente a educação. E, portanto, faz sentido nós preservarmos hoje para termos amanhã, porque se não for hoje, com apoio, tem que ser amanhã sem apoio. E, portanto, há que aproveitar todos estes milhões, se podemos assim falar, não são tostões, são milhões, para que os nossos, neste caso, já não será filhos, os mas meus filhos, mas netos. Os netos. E indo lá, como o João Carlos há pouco estava a dizer, e como conhecedor da matéria, indo ao pormenor de ter quase que fazer uma obra nova para ir à procura das canalizações e repará-las e colocá-las novas, não estamos sujeitos a acontecer o que aconteceu com a escola secundária? Descobri-se que aquilo afinal não tinha... Sim, não creio porque é assim, a data de construção é completamente diferente. Esta escola tem 22 anos, a escola secundária é do tempo da Maria Cachucha, nem sei, por fotografias até, nem sei precisar o ano. Ou seja, para além de que as infraestruturas têm uma dimensão... E estas não são todas redes, já? Não, tem edifícios de 2 andares. Mas pronto, são blocos que são construídos numa época diferente, com um projeto pré-definido, em que, partindo do princípio que foi... Que os materiais também foram... Foi cumprido a nível, pelo menos, da estrutura, que é aquilo que estamos a falar. Porque a escola secundária, o que se detectou foi vigas a apoiar em cima de paredes, não havia pilares. A estrutura é feita de pórticos, pilares, vigas e lajes. E, portanto, não cabe na cabeça de ninguém haver vigas a apoiar sobre paredes. Há paredes resistentes. Mas não era o caso. E, portanto, isso foi detectado. Não correria o risco, digo eu, em termos normais, mas em termos sísmicos, sim, eu também duvido que a solução encontrada salvaguarde uma questão sísmica. Provavelmente não salvaguarda, minimiza um pouco. Porque aquela estrutura central, eles colocaram 2 estruturas laterais, mas vamos lá ver. O que faz demolir um edifício é as fundações que não estão preparadas para assumir os movimentos da Terra, normalmente que se pode originados de sísmicos, zonas sísmicas, em que podem só durar uns segundos, mas uns poucos segundos dá para colocar uma infraestrutura destas abaixo. A questão aqui é que não se crê com isto salvar a estrutura, mas que em situações limite, que dê tempo das pessoas poderem não ser apanhadas dentro do edifício e tenham tempo para a fuga. Porque em situações limites não há nada que aguente, dependendo da parte do grau sísmico das coisas. E, portanto, é assim, neste caso em concreto. Também não se vai, não havendo ampliação de salas ou
não há necessidade de demolição de paredes. Aqui o que acontece em termos de casas de banho é esquecer as canalizações, anular as canalizações que estão dentro das paredes e colocar novas. Não há ali, não tem que tirar o que lá está, porque dá muito mais trabalho. As canalizações são metálicas, são daquelas que normalmente são corroídas pela própria água com os tempos, enferrujam, perdem a qualidade, mas não mantêm a qualidade da água, inclusive com os tempos, e, portanto, nestas circunstâncias, dependendo depois do empreiteiro e do caderno de encargos, muitas vezes deixam-se dentro das paredes e faz-se canalizações que hoje, em multicamada, em PEX, materiais que têm quase com um fim infinito e que não têm problemas. Portanto, há aqui, de facto, muita coisa a fazer e eu não acho que seja exagerado 1.900.000 euros se as obras forem, de facto, cumpridas à regra para colocar ali a funcionar as condições que hoje são feitas também em construções feitas de novas de raiz. Vítor, para finalizar, é mesmo de facto a obra que se quer para o futuro em termos da educação e remodelar aquelas obras, aquela escola que já leva 30 anos e de uso de malta nova ainda por cima, que já sabemos muitos deles rebeldes e que de vez em quando precisa de ser lavada a cara. Sim, nós estamos aqui a comentar... Desculpe, eu estava a falar em 22 anos, mas são 32 anos que a escola tem, portanto não são propriamente... Nós estamos aqui a comentar e à primeira vista, quem nos ouve até poderá pensar que nós achamos que é um mau investimento. Não se trata rigorosamente nada disso. Acho que é um bom investimento, não tenho nenhuma dúvida. Não discuto, as contas são feitas, é 1.900.000 euros, há um projeto, o projeto provavelmente, portanto, chegaram a este valor, depois normalmente às vezes as coisas descambam um bocadinho mais. Estamos a falar também naquela questão que qualquer obra, não é só esta, qualquer obra traz problemas, traz inconvenientes, traz transtornos para as pessoas. Quando fazemos uma estrada, pronto, não se pode passar, temos que ir dar umas voltas. Quando é dentro de uma povoação ou dentro da vila, é o pó, as pessoas todas, esta também trará. A grande questão é que infelizmente é o que normalmente acontece, que deixou de ser a exceção para passar a ser a regra, é que prevê-se que abre-se o concurso, é 1 ano e depois demora 3 ou 4. Essa é que é a grande questão. Muitas vezes, não sei se é contornável ou não. Pronto, e estamos a falar, nós temos um exemplo claríssimo e é mais por isso que, pronto, que se calhar agora também olhamos para aquele exemplo e estamos com receio que venha a acontecer o mesmo ali na outra escola ao lado, porque é um transtorno enorme, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu ouço às vezes até os miúdos e eu estou a falar também porque trago lá alguém já na escola, também vai sofrer, mas pronto, estamos a falar numa coisa que é inevitável e tem que ser. Agora, esperemos que ficar bem a obra ficará, como a escola secundária parece que também está a ficar bem, aquela também ficará, pronto, de certeza que melhorará substancialmente e depois, em vez de durar 30, é capaz de durar mais 40 ou 50 anos. Agora, realmente, é a questão que eu, neste momento, havendo candidaturas, é bom também, porque a Câmara acaba por, provavelmente, nem terá que ter capital ou investir, digo eu, não sei se haverá um financiamento, mas se for, há de ser curto. Agora, é como eu digo, esperemos que quando tudo estiver a avançar, quando tudo estiver no terreno, que as coisas se façam dentro daquilo que é a normalidade, portanto, e que não venham a acontecer percalços neste percurso, e depois que em vez de 1 ano de obra, nós temos 3 ou 4 ou 5, e os alunos andam para ali pendurados, com a mala às costas para cima e para baixo, com algum prejuízo, como nós sabemos que não é exatamente a mesma coisa, não é? Já disse aí, há alunos que se calhar que fizeram, como eu já disse há pouco, por aquilo que eu ouço lá, e que não chegaram a passar pela escola secundária. Esperemos que isso não aconteça, mas pronto, ainda bem que é uma obra, que é um investimento para o Concelho da Sertã, e que vamos ficar com um estabelecimento de educação substancialmente melhorado. Cátia, este investimento
Em sua opinião, deveria ter sido feito antes de termos recebido a transferência de competências em matéria de educação para quando recebêssemos já esta obra estar concluída e poder então avançar com as aulas normalmente, se não derraparem, como dizia o Vítor Cavalheiro, e se o empreiteiro cumprir com as obras, porque já todos nos lembramos, por exemplo, da questão da Câmara Municipal, das obras da Câmara Municipal, em que foi preciso andar ali quase com o empreiteiro ao colo para ver se ele terminava as obras, porque a empresa estava quase a ir à falência. Pois. Sim, de facto, era menos uma preocupação neste momento, mas se não foi, cabe-nos a nós e cabe ao município, neste caso à Câmara Municipal e ao Executivo, de solucionarem este problema. Também já falámos que isto será, pelo menos, se não for a 100%, será mais ou menos, será próximo disso, será uma candidatura. Aquilo que nós queremos é que, de facto, façam a obra, tragam melhores condições para os alunos e que eles possam usufruir das melhores condições que a escola lhes possa dar, mas que estas obras não demorem o que nós já conhecemos e os problemas que nós já conhecemos, e que efetivamente, e volto a repetir, que sejam obras feitas em condições para que não tenhamos que andar sempre nisto e daqui a 10 anos, vamos supor, tenhamos que iniciar outra vez obras porque as obras que foram feitas não ficaram feitas em condições. Portanto, se forem obras a serem feitas, então que façam as obras em condições para que possamos melhorar a qualidade de vida destes alunos, porque creio que no tempo que eu já lá andava, nós tínhamos as casas bem, como eu também já referi, que estavam em mau estado, também os laboratórios, as salas de educação visual e educação tecnológica também já não estavam da melhor forma. Portanto, tudo o que puder ser para beneficiar os alunos, obviamente que sim. No caso, o meu colega falou do IVS, eu creio que isto não vai ser um problema para a instituição de ensino aqui em Cernache, porque aqui nós só vamos tratar da parte exterior e alguns problemas da parte interior não vamos aumentar esta escola. Portanto, penso que não será um problema, mas também já ouvi algumas mães preocupadas com esta hipótese do IVS fechar e irem os alunos todos para a Sertã. Esperemos que isso não aconteça e vamos vendo o dia da manhã como é que tudo corre. João Carlos Almeida, para rematar então. Para rematar, dizer que as construções, isto é como as nossas casas. Nós fazemos hoje uma casa nova. A construção em si, as construções normalmente têm uma vida útil que é considerada à volta dos 50 anos. Não estou a dizer com isto que os edifícios da Câmara Municipal têm mais de 100, não é? Agora, é normal que haja necessidade de obras. Nós, quando fazemos uma casa há 20 anos, as necessidades de hoje são as diferentes de há 20 anos. E, portanto, uma casa que foi feita há 20 anos, hoje precisa de uma remodelação que pode custar mais do que na altura a casa custou. Isso é uma realidade. Portanto, os transtornos de hoje são os benefícios da amanhã, como costuma dizer nessas placazinhas quando andam a arranjar as estradas, não é? O pó e hoje tem que levar e muitas vezes os próprios comerciantes a queixarem-se porque não dão acesso às lojas, mas depois para amanhã a coisa ficar impecável. É isso os benefícios. Falou-se aqui dos prazos de decorrer sempre mal. Os contratos podem ter penalizações sérias para se cumprir os prazos. O que acontece aqui é que ou se contorna porque há alterações que não estavam previstas, alterações de obra, e depois daí a desculpa porque tem que se demorar mais tempo, ou o problema que nos calha sempre à porta porque o município tem que entregar a quem faz mais barato e muitas vezes as empresas que tomam conta das empreitadas estão em más condições financeiras e acabam por explodir na altura em que andam na Sertã e, portanto, isso é um problema que é difícil de ultrapassar. Portanto, é um problema, digamos que tem a ver já com outras situações. E, portanto, temos de ter algum cuidado. E quando se diz aqui, quando as escolas, quando foi feita a transferência de competências, como quando se faz a desclassificação de estradas,
nacionais para municipais, elas têm que ser entregues em devidas condições. E mesmo assim é um presente envenenado, porque estão em condições hoje, mas daqui a 10 ou 15 anos deixam de estar. E depois, dependendo ainda que chamei a atenção por causa do Nacional 2 na Assembleia Municipal, quem é que paga um tapete novo numa extensão enorme em que as infraestruturas de Portugal têm capacidade de fazer, mas a Câmara Municipal já não tem a mesma capacidade, até porque falámos também, o Presidente da Câmara falou, que o nosso município da Sertã recebe a verba, muitas vezes, proporcionalmente inferior a outros municípios como Vila de Rei, Pedrógão Grande. Porquê? Porque a área de intervenção do município é muito maior, não é só o número de pessoas que conta. E, portanto, a área de intervenção é tão grande que aquela verba que vem é inferior àquela, ou seja, outros concelhos com a mesma ou menor verba conseguem fazer mais obras do que o Conselho da Sertã. Isso é uma realidade. E estes presentes envenenados, a transferência de competências, que eu andei sempre a impedir, a votar contra até à última, porque não sequer havia pacote financeiro, e era criticado por isso. Recebe-se aqui um edifício que não tem, já está ultrapassado, já está antiquado, e ninguém reclamou com isso. Sendo da Câmara Municipal, a sorte é que há um PRR, porque se não houvesse um PRR, o que está a fazer hoje custa 1.800.000, 1.900.000 euros. Seria amanhã à conta da Câmara Municipal a fazer uma obra de desenrasque a gastar metade ou menos de metade porque não há verbas suficientes. Ou então mais 10 ou 15 ou 20 anos em condições mais degradadas para meter os alunos lá. As caixilharias, por exemplo, não sei se são corte térmico, pode ser uma situação que tem eficiência energética, que tem a ver com caixilharia de geração mínima para que cumpra com a eficiência energética. Só ainda nos caixilharia um edifício destes levam umas centenas, umas dezenas de milhares de euros. Portanto, é isto que nós temos de ter cuidado. Às vezes, a transferência de competências, muitas vezes, são um presente envenenado. Muito bem. Vítor, ainda queria dizer alguma coisa? Não. Eu não estou muito de acordo com o João Carlos Almeida. Nunca estivemos relativamente à transferência de competências. Eu fui sempre favorável, continuo a ser. Acho que os municípios, a descentralização, acho que agora o que é que os municípios estão mais próximos das pessoas. Nós vamos falar nos presidentes de junta. Mas a descentralização tem que ir com o pacote financeiro adequado e os rácios. Eu lembro-me que já falámos nisso há muitos programas atrás, em determinada altura. A escola funciona com um determinado número de funcionários. Os rácios do Estado prevêem menos funcionários, mas se for com os rácios impostos, a escola não funciona, precisa de mais X de funcionários. Essa diferença não é coberta pelas transferências de competências. É isso que eu critico. Não há uma equidade para dizer assim, eu vou transferir isto para um montante daquilo que vocês estão lá a gastar. Nunca chega. Mas eu continuo a pensar que há de haver sempre ajustes para isso. Porque nós estamos a falar... As câmaras, eu disse aqui já isto muita vez, as câmaras não fabricam dinheiro nenhum. Não fabricam dinheiro. As câmaras vivem de orçamento. Cobram impostos também. Mas João Carlos, mas os impostos cobram para as despesas é uma gota d'água, como nós sabemos, é uma gota d'água. As câmaras vivem do Orçamento Geral do Estado, das transferências do Orçamento Geral do Estado. Muitas obras de infraestruturas necessárias para nós deixem de ser construídas porque o município deixa de ter capacidade financeira, porque cobre com outras situações. Nós estamos a falar os impostos, os 300 mil euros de IRS. Nós temos um orçamento de 22 milhões de euros. 22 milhões de euros. Os 300 mil euros são uma gota d'água no nosso orçamento. É dinheiro. Pronto, não diremos que... Agora, é assim. As câmaras recebem do Orçamento Geral do Estado e eu acho que as transferências são sempre benéficas porque quem está mais próximo, nós vamos falar dos presidentes de junta, e são eles que estão próximos. E quem está mais próximo tem mais possibilidade de resolver os problemas, as pessoas têm mais possibilidades de ser ouvidas. Na 238, se aquilo fosse da Câmara, nós não andávamos a dizer que é o Ministério das Infraestruturas, era da Câmara, dizer assim, e a Câmara recebia, é evidente, tinha que receber um pacote financeiro diferente daquilo que recebe. Eu não estou mas pronto, é o pacote financeiro. Mas as transferências vieram sempre acompanhadas de algum pacote financeiro. Pode não ser o desejado, ou pode não ser exatamente aquele que deveria ser, digo eu também não sei exatamente isso.
Agora, eu estou convencido que o Governo há de fazer acertos. Este ou outro. Agora é um governo do Partido Socialista, quando lá chegar um governo do PSD, se calhar abre os cordões à bolsa e depois triplica as verbas que vêm para as autarquias, pronto, e ficamos todos a nadar em dinheiro. E parece que a nadar em dinheiro não é bem assim, mas foi quase isso. Fez-se um monumento às vítimas dos incêndios de 2017, um memorial em Fobrais, no concelho de Pedrógão Grande. Nunca foi consensual e chegou-se ao ponto de Infraestruturas de Portugal, responsável por aquela obra, tirar os taipais que estavam a tapar a obra, dá-la como concluída e pronto. E a partir daqui está a obra feita, usufruam dela sem a mínima, digo eu, dignidade para com aquele espaço que pretende homenagear as vítimas dos incêndios de 2017. Depois foi todo um rol de equívocos, de coisas em cima do joelho, convidam-se quem é que faz os convites, quem é que não faz, quem é que fica responsável, quem é que não fica. Vítor, aquela obra já nasceu torta, aliás, todo aquele incêndio nasceu torto e dificilmente se endireitará, como diz a voz do povo. Pois é verdade. É o que nós ouvimos na comunicação social, aquilo que nós sabemos. Há efetivamente aqui algum baralhar em termos dos responsáveis, em termos do governo, de quem tem a responsabilidade. Há realmente para aqui alguma confusão. Eu acho que realmente, não estou a discutir a obra em si, mas eu acho que estamos a falar das pessoas que estão mencionadas na obra, acho que mereciam outra dignidade também, na minha perspectiva. Acho que mereciam se calhar uma ação mais justa e as pessoas participarem. Sabemos, pronto, ouvimos aqui o Presidente da República não vem, o Primeiro-Ministro virá, abriu-se a obra, não se inaugurou, fez. Realmente eu acho que talvez, eu acho que é uma descoordenação e eu acho que é uma falta de sensibilização de quem está a tratar este assunto. Porque uma coisa é, se calhar, quem não viveu esta situação tão de perto, estando em Lisboa, ninguém se apercebe do problema, portanto, e provavelmente isto leva a que as pessoas muitas vezes não pensem exatamente naquilo que aconteceu, não pensem naqueles que lá ficaram e não pensem nos que cá estão e que estão a sofrer ainda hoje com essa situação, não é? Porque há muita gente ainda que... Mas olhando um pouco para a história, António Costa viu na pele e viu bem o que é que se passou e as dores de cabeça que aquilo originou. Ana Abrunhosa, então, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, essa então quase que arrendava aqui uma casa e durante os meses seguintes nunca mais de cá saiu. E agora? Mas eu creio, pelo que parece-me que todos eles cá virão. Sim. Todos eles cá virão. Agora, não há dúvida que o assunto não foi bem tratado. Pronto, não foi. Pronto. Todos eles cá virão numa circunstância diferente, depois de já se falar em tanta coisa. Acho que realmente, eu acho que é uma desconsideração, portanto, passaram 6 anos, não é, se não me engano, acho que são 6 anos, e quem está lá, as pessoas continuam a sofrer na pele aquilo que aconteceu, muita gente, os que partiram já partiram, mas os que cá estão continuam a sofrer. O governo, falando nas pessoas vão facilmente, vão esquecendo, vão passando, ultrapassando, vão para outras. Pronto, e é o que está a acontecer neste momento, é exatamente aquilo que está a acontecer. Eu acho que realmente tudo isto merecia muitíssimo mais dignidade do que aquilo que está a acontecer neste momento. Cátia, é uma falta de, como ouvimos aqui o Vítor dizer, uma falta de dignidade para com aquelas vítimas. Ou será eventualmente uma tentativa de começar a tentar pôr uma pedra em cima deste assunto e tentar que ele se esqueça ou que ele se evapore por ele próprio? Pois, de facto, já que foi feita um memorial em homenagem às vítimas dos incêndios, acho que por bem, não sei
quem é que deveria ter organizado isto, mas houve uma tremenda falha de comunicação entre as autarquias, ou entre a autarquia, o governo e as infraestruturas de Portugal. Foi uma confusão enorme e no final não se faz nada, abre-se o memorial e quem quer vai lá visitar, quem não quer não vá. Depois, como disse, podem querer lançar uma pedra sobre o sapato e esquecermos tudo isto e nunca mais falamos sobre isto, mas o de facto nós nunca ou jamais deveríamos esquecer isto, e as pessoas do interior principalmente jamais esquecerão isto, porque mesmo nós aqui na Sertã, apesar de termos vivido não tão de longe, porque a certa altura o incêndio passou para este lado de cá, vivemos de uma forma tão intensa e que é impossível esquecer isto. A mim leva-me a crer que talvez queiram esquecer, porque foi uma atrapalhada tão grande, e leva-me a querer dizer isto, mas temos que dizer isto porque foi aquilo que aconteceu. Aconteceu uma tremenda confusão com tudo isto e foi corrupção atrás de corrupção no meio desses incêndios. Houve pessoas que se aproveitaram da tragédia para ficar com casas de segunda habitação feitas como fossem primeira. Houve pessoas que infelizmente já morreram e nunca viram a sua casa de primeira habitação ter sido feita. Portanto, de certa forma, poderíamos também falar de muita coisa. Relativamente ao Memorial das Vítimas dos Incêndios, acho que foi um valor exorbitante, não era necessário nós termos gasto tanto dinheiro neste memorial. Havia outro tipo de formas de homenagear, porque a homenagem tem que ser feita, porque jamais nos poderemos esquecer daquilo que aconteceu e vamos levar isto para o resto da nossa vida, mas o dinheiro gasto foi um gasto altíssimo, e já que aquilo era um lago, muitos de nós até poderemos pensar, ok, aquilo é um lago, caso haja algum incêndio que toma a proporção que aquilo tomou, podemos ir lá buscar água. Os helicópteros podem ir lá buscar água. Não podem, porque ele não tem profundidade suficiente e depois tem uma calha enorme que não permite que isso aconteça. Portanto, mas essa foi a ideia que nos foi vendida, no início, quando foi apresentado o projeto. Exatamente, mas depois vamos a ver que afinal não é possível. Portanto, há aqui estas falhas enormes que são um bocado complicadas. No dia em que o incêndio fez os 6 anos, tivemos cá presentes, leva-me a querer dizer, os partidos que de facto acabam por estar ao lado da população. São os partidos que se dizem de direita. Há uns que são mais de direita que os outros, mas pronto, que os partidos que cá tiveram foi o Chega, o PSD, a Iniciativa Liberal. O Chega teve com um deputado, aliás, teve o deputado municipal, o Morgado cá esteve, e alguns membros das conselhias. Sei que do PSD também teve o secretário-geral, e da Iniciativa Liberal penso que tenham estado deputados também. Nós depois tivemos também cá o nosso deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, o professor Mitá, depois também cá veio. Mas de facto isto deveria ter tido uma inauguração, e a pergunta que eu faço, e que muitos de nós fazemos, aliás, eu já ouvi várias vezes as pessoas a perguntarem isto, é: o que é que estes fogos nos serviram? Qual é que foi o exemplo que isto tudo nos serviu? A mim leva-me a crer que não foi nada. O que é que nós melhorámos depois dos incêndios? Em questão de limpeza, zero. Continua como estava há 6 anos atrás. Relativamente à rede, não vamos falar sobre isso, porque em muitos pontos, mesmo aqui na Vila da Sertã e aqui em Sernás, não temos rede. Portanto, só me leva a querer dizer que a natureza tem meios e volta a crescer depois de uma tragédia, mas a vida de um ser humano não volta a renascer. Portanto, acho que temos de começar a ter mais atenção a isso, e sendo que estamos no interior, e as pessoas que estão em Lisboa e estes governantes que cá estão, pensarem mais nisto, e não é só vir cá na altura em que a tragédia acontece e dar uns beijinhos, dar uns abraços e tirar umas selfies, e depois vamos pôr uma pedra sobre o sapato e vamos nos esquecer disto. Ou então viemos cá num dia qualquer dizer olá e adeus, viemos marcar presença e está tudo bem. As coisas não funcionam assim. Nós pessoas do interior, de
de certa forma começamos-nos a cansar com estas falhas enormes e parece que não somos tanto como as pessoas em Lisboa são. João Carlos Almeida, falava há pouco no início do programa nos 1.800.000 euros que iam ser gastos na escola, falava depois no 1 milhão e dava já a indicação para este dinheiro que ali foi gasto. Esta inauguração daquilo que se passou naquele sábado, dia 17 de junho, é mais uma daquelas que António Costa nos tem vindo a habituar nestes últimos meses. Mais uma atrapalhada made in António Costa. Sim, vamos lá ver. Eu não sei se terá culpas diretas, mas de facto nós, as atrapalhadas deste governo com António Costa, já parecem a normalização, o novo normal da governação, porque no tempo do PSD, Santana Lopes, por um pequenino exemplo disto, foi colocado a andar e foi dissolvida a Assembleia Municipal. Portanto, é assim, com estas atrapalhadas todas, isto já tinha mudado o governo 3 vezes. E a culpa será também, agora fugindo um bocadinho, será também de quem? A culpa é nossa que depois de 6 anos damos maioria absoluta ao PS. Portanto, a culpa é nossa, que votamos e as sondagens continuam a insistir de que eles não baixam. Eu quando digo nossa... A Cátia votou no Chega e eles votou no PSD. O PS, com certeza... Pode ser a minha. O meu voto nunca o recebeu. Portanto, mas nossa, o povo, digamos, que andamos por aqui... O povo é soberano e tem muita sabedoria. Exatamente, é soberano e nós temos que respeitar. Portanto, por isso eu digo, a culpa é nossa, porque insistimos no erro. Portanto, vamos andando até nos cansarmos. Há de haver uma altura de cansaço. Ou então o António Costa também se vai cansar e já está desertinha para ir para a Europa e deixar a governação do país. Mas isto, vamos esperar para mais outras núpcias. O que aconteceu aqui é que isto terá sido também uma negociata. Alguém ganhou muito dinheiro com isto. Um memorial, que no fundo é um lago. O que é que tem ali? Escavações, tem tela, que não é barata, eu também já fiz um lago para peixe e sei que não é que se gasta algum dinheiro, mas também 1.800.000 euros dá para muita coisa. 1.800.000 euros, e hoje ainda é muito dinheiro. E nós olhamos para ali, de facto, houve movimentações de terra para fazer o lago, houve impermeabilização com tela própria, houve pedras que se foram buscar a algum lado para colocar por cima dessa tela para dar a ideia de facto, de natural, e houve uma gárgula, gárgula, que no fundo não deixa de ser uma cascata que está ali a deitar água para o centro do lago e que será uma bomba com a capacidade de ter aquela dimensão de água que circula a mesma água e que provavelmente, se estiver bem feito, digo eu, porque não tenho conhecimento do projeto, senão do que tenho visto, terá um filtro. Porque se essa água não for filtrada, deixamos de ver as pedras, deixamos de ver o fundo, deixamos de ver tudo, porque aquela água, imediatamente daqui a uns dias, com o calor, passa a esverdeada com bicharada e outras coisas. Portanto, há de ter essas coisas para se manter um lago limpo. Com capacidade, ouvi eu dizer, para, em termos de emergência, poderem carregar os helicópteros ali. Não precisa de grande profundidade, porque eles tiram de uma piscina. E, portanto, uma lá de caiaque é que ela tenha ali, pelo menos, uma profundidade que varia, porque depois tem as paredes na diagonal a disfarçar a altura, mas terá ali certamente 2 metros de profundidade. Mas aquela gárgula é capaz de dificultar-se. Vamos lá ver, quem acerta numa piscina caseira também acerta nas laterais sem apanhar a gárgula, não é? Portanto, não, isto aqui, se tiver essa função, é uma mais-valia para a zona, porque muitas vezes os helicópteros não têm. Aliás, foi construído depósitos em determinadas zonas do Pinhal para ter um depósito, uma reserva
em termos de emergência, para os helicópteros ali, que não terem que ir minutos e mais minutos a ir longe buscar, porque em termos de ataque inicial pode ser muito útil. A obra é das infraestruturas de Portugal, como participou, ainda tem que se fazer os protocolos de quem é que vai assumir as despesas, tem que ser as infraestruturas de Portugal, porque de facto tem um filtro, tem uma bomba a funcionar que vai desligar ao final do dia, penso eu, porque segundo ouvem falar, em determinada hora desliga, mas mesmo assim isto tem uns encargos que não são simpáticos incutir ao município de Pedrógão Grande, portanto vai ser as infraestruturas de Portugal a suportar, mas que ainda nem sequer esse protocolo estava ainda bem definido, ainda não estava a quando da dita não inauguração. O que está aqui em causa, e que é no fundo um escândalo, é fazer um monumento de homenagem às vítimas dos incêndios com os nomes das pessoas que morreram. São 115, não só dos incêndios de junho, mas também de outubro. E depois não se fazer pompa e circunstância de divulgação de uma situação que até pode ser, vamos lá ver, aquela estrada é percorrida por milhares de pessoas para ir para a Praia das Rocas. Este monumento, sabendo que foi a Estrada da Morte, como já é conhecida, tendo um monumento deste, até pode ser para trazer muita gente de propósito para visitar o monumento. Mas tem que haver divulgação. E se, com um montante destes, tinha que haver uma inauguração. Aliás, eu lembro-me um pequeno memorial executado para a prata da casa, na terra, na aldeia do meu sogro, no Nudeirinho, onde morreram 11 pessoas. O Presidente da República esteve na inauguração desse memorial. Uma coisa pequenina, onde nós até ainda demos um bocadinho de terreno para esse memorial. Dentro do Nudeirinho, junto quase... O anjo de pedra, o anjo... Exatamente. Muito próximo daquele tanque onde familiares nossos escaparam porque se meteram lá dentro do tanque, que foi notícia. Mesmo do outro lado da estrada. E, portanto, o Presidente da República disse que soube pela comunicação social. Agora, não vai haver inauguração, mas vai haver uma cerimónia de visita àquele espaço com António Costa e Ana Brunhosa no dia 27, que será terça-feira. Portanto, ou seja, andam aqui a dar as voltas e voltas para disfarçar toda esta atrapalhada. E há até quem diga que conseguiram fintar o Presidente da República. E há quem diga isso. Eu digamos que, como agora anda com as candeias às avessas, provavelmente o António Costa era rapaz para fazer uma coisa dessas, porque, como diz o outro lá no Parlamento, sabendo do seu passado, não é de confiança. Porque sabemos o que é que fez o António José Seguro, o seu camarada. E, portanto, ele, para o poder, o outro ganhava por pouquinho. E ele, perdendo, consegue tirar o poder ao outro. Não ganhou por pouquinho, perdeu as eleições. Mas, como é malabarista, conseguiu dar a volta ao assunto. Nomeadamente, uma situação que nunca aconteceu no nosso país. Unir o Partido Comunista quase que a fazer uma coligação. Foi a tal geringonça, com o Bloco de Esquerda ainda mais. E, portanto, é este tipo de situações que nós vamos achando normais e vamos continuando a aceitar. E, portanto, é triste, de facto, para que depois de investirem, porque não gastaram 1.800.000 euros, gastaram. A obra que deu lucro ou à empresa que a construiu, ou então muita gente a ganhar, porque com 1.800.000 euros, de facto, aquilo é grande, tem 2.500 metros quadrados de área, mas, de facto, acho que não é obra para 1.800.000 euros que dá para fazer. Olha, dá para fazer um lar para muitas pessoas. Portanto, dá para fazer um lar que dá para 35 pessoas a 40 pessoas. E, portanto, que tem muitas infraestruturas, tem a tal coisa do AVA que custa 300.000 euros ou 400.000 euros. E nós estamos a falar de um charco, uma charca impermeabilizada com uma tela de borracha. Depois vão buscar pedras para meter em cima. E depois tem a gárgula, que tem 60 metros de comprido, bem lá atrás, que é uma parte de chapa que está ali.
Ora bem, se isto custa 1.800.000 euros, eu gostava de fazer a obra também, porque era capaz de ter que conseguir ganhar ali uns trocos. Mas pronto, não foi adjudicada, nem sequer me pediram orçamento. E é isto que nós vamos habituando a ter. Neste caso, não com, digamos, ligação direta ao governo, uma vez que é uma obra das infraestruturas de Portugal, mas dentro da adjudicação até agora, é evidente que mexer aqui que há aqui valores que provavelmente estão exagerados. Vítor Cavalheiro, ainda queria dizer mais alguma coisa? Só para terminar, que era para começar por aí, depois tenho que discordar da Cátia, porque a Cátia estava aqui a dizer que houve muita corrupção e que houve casas de primeira habitação que nunca chegaram a ser construídas. É mentira. Eu tive a oportunidade de andar no terreno e de acompanhar, e inclusive ainda construí algumas casas por de orçamento, e ganhei algumas das obras, mas havia apenas boa vontade de poder resolver o problema de todas as pessoas e das pessoas que andavam no terreno da Câmara Municipal, que nunca tinham passado por uma situação destas. Nem a Câmara, nem Pedrógão, nem outro município qualquer teria preparado por uma dimensão destas. E havia dinheiro. E ainda há dinheiro do Fundo Revita, que agora o Governo e o Sr. António Costa quer nacionalizar. Há mais de 2 milhões de euros, foram doados pelas pessoas e por causa destas trapalhadas todas ficaram retidos. Que havia dinheiro para as primeiras e segundas habitações todas. Neste momento, segundas habitações não foram apoiadas, não foram reconstruídas. Tenho familiares que deixaram as casas em ruínas e nunca mais reconstruíram, nunca mais vai ser casa. Se tivessem sido apoio, era mais uma mais-valia para as aldeias onde arderam. Não foram feitas. Agora, primeiras habitações, todas as que foram identificadas como primeiras habitações, foram apoiadas e construídas. Houve um ou outro caso que não eram primeiras habitações e que foram construídas, porque na altura, no início, as regras não estavam como depois se vieram a cumprir. E aquilo que foi dito, que era dito naqueles meses iniciais logo a seguir, era que era tudo, tinha que ser tudo reconstruído e tinha que ser pronto, e pronto no Natal. Se assistir a reuniões para esclarecimento das pessoas. E o que é que era necessário? As faturas, os registros, as certidões das finanças, a documentação que provava e depois, claro que as pessoas andavam no terreno de saber se a casa tinha ardido ou não. E, portanto, o que originou e o início de tudo isto foi a inveja de muitos, a dor de cotovelo de outros, que faziam questão de fazer queixa de tudo e mais alguma coisa, porque viam que, aliás, as regras iniciais até previa que a casa completamente destruída pelas chamas, se o proprietário tivesse um terreno ao lado ou próximo, podia fazer a casa com os pré-projeto que existia na Câmara, no outro lado, porque o montante que se gastava, tanto fazia ser no mesmo sítio, que tinha ruínas e que dava mais trabalho ainda muitas vezes a tirar, do que noutro terreno. E pessoas nunca entenderam isso. E depois meteu-se uma certa determinada, entre aspas, jornalista, que só queria fazer sangue, e um senhor a quem foi prometido um cargo na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e que não veio a suceder porque o João Marcos perdeu as eleições e que ficou fulo porque fazia parte do Instituto qualquer da habitação, não vale a pena aqui adiantar muito, e que andou a fazer estragos por prazer, digamos assim. Portanto, há aqui muitas nuances que as pessoas não sabem. Ainda há uma história por escrever. Há uma história para escrever. E todas aquelas pessoas que estão a sofrer na pele hoje destas consequências foram aqueles os únicos que não ganharam um tostão à conta disto. E estão a sofrer em muito a nível de pessoal e familiar. Portanto, é muito fácil dizer mal das coisas porque Pedrógão passou a mensagem que eram todos uns malandros. E, portanto, isso foi uma degradação. Hoje em dia temos 2 milhões de euros do Fundo Revita que, em vez de serem investidos para onde foram doados, vão ser nacionalizados para o Sr. António Costa meter lá num buraquinho qualquer, onde precisa. Vítor Cavalheiro. Pois, como é evidente, eu não posso concordar com tanta asneira que o João Carlos conseguiu dizer em tão pouco tempo, claro. Às vezes
estamos equilibrados, outras vezes desequilibramos. E estranho imenso o João Carlos, como sendo uma pessoa da área, estar a pôr em causa o valor de uma obra, quando a obra a não ser que as obras sejam uma corrupção total. Quando nós sabemos que é uma obra que é obrigatoriamente posta a concurso. É um concurso público, não tenho nenhuma dúvida, aí não tenho. Agora, é corrupção? Eu digo sinceramente, pode haver aqui, não sei se há exagero, se não é. Agora, dizer que isto, que é o exagero, que é corrupção, que é obra que não era 1.800.000 euros, eu acho que isto foi avaliado por muitos técnicos, técnicos com alguma competência, presumo eu, e que chegaram àquele valor, àquela conclusão. É muito. Eu também acho muito. Agora, dizer assim, é muito e ela não era 1 milhão, era 900.000. Isso aí eu já não posso dizer. Se aquilo está avaliado num 1 milhão de euros, é muito a escola secundária gastarem lá 3 ou 4 milhões de euros. É muito gastarem 2 milhões de euros na praia fluvial do Treviscal. Eu gostava que o João Carlos respondesse a essa pergunta, que são projetos que vêm do tempo do PSD. Depois, isto dizer assim, o António José Seguro, o Costa é um malabarista, então este senhor que está agora no PSD, o Montenegro, então também, mas o Costa empurrou o outro, ou não há eleições democráticas dentro do Partido Socialista? Eu acho que houve eleições democráticas dentro do Partido Socialista. Ele ganhou as eleições, foi ele a governar. Como agora o Montenegro empurrou o Rui Rio. Foi ilegal. O Montenegro não ganhou as eleições, pronto, e o outro foi-se embora. Eu acho isto de uma naturalidade brutal. Agora, eu também percebo que o João Carlos queira aqui beliscar quem consegue uma maioria absoluta, que é o povo que o João Carlos está a considerar, o povo que o João Carlos considera mentacapto e incompetente, que não pensam, que não sabem, porque foram os burros, porque votaram no António Costa, que é o que o João Carlos está a dizer, que não deviam ter votado. Pronto, eu acho que isto realmente é capaz de doer um bocado. Mas a verdade é que nós estamos a falar em democracia. O povo votou e é assim, está mal agora. Há muita coisa que está mal. É verdade que há muita coisa que está mal. Mas a democracia tem que funcionar nestes termos. As pessoas votaram, acharam que era o melhor. Agora, quando houver eleições novamente, dizem, não, olha, isto foi para nós, portanto, fraudadas as expectativas, não é nada disto. Votam ao contrário, votam para o outro lado qualquer, votam para o Chega. Como a Cátia estava aqui a dizer, foram lá do Chega, acho que foi a Cátia, não sei, ou a João Carlos Almeida. Foram lá... Mas foram lá todos fazer política, não é mais do que isso. Eu gostava de ouvir a opinião das pessoas quando lá veio o deputado do Chega, o deputado do PS, ou que não foi lá nenhum, mas o deputado do PSD. Eu gostava de ouvir as pessoas, eu gostava de ouvir o que é que as pessoas pensam dessa gente que lá vai. Vão lá fazer o quê? Vão lá mostrar-se, vão lá fazer política. Nós estamos aqui e nós vemos aqui confortar os desgraçadinhos. É isso, porque... Quem lá podia ir, o governo, esse é que lá devia ir, porque esse é que tem possibilidades de lá deixar dinheiro, de ajudar aquelas pessoas. Agora, e os outros, provavelmente, se houvesse uma inauguração, iriam também. Agora ir lá, isso para mim não me diz rigorosamente nada. Isto é meramente política, tentar tirar dividendos de uma tragédia que aconteceu e que houve muita gente a procurar tirar dividendos. Eu sei que nem tudo correu bem, todos nós sabemos que houve muita coisa que correu mal. Há muitos culpados nesta situação toda. A CCDR, por exemplo, que até estava e está gerida por uma pessoa do PSD, correu mal também. A CCDR também esteve envolvida naquilo, como nós sabemos todos, não é? Correu mal para muita gente. É verdade. Olha, as vítimas são as pessoas que realmente estão no terreno. Agora, eu não concordo nada que se queira fazer política à custa da desgraça dos outros. Cátia, para fechar. Sim, só para fechar. Estava a dizer que era mentira aquilo que eu estava a dizer da corrupção e das casas para a primeira habitação. Tanto quanto nós sabemos, veio um senhor, que infelizmente penso que já tenha falecido, dizer isso à televisão, que a casa de primeira habitação dele nunca lhe foi entregue. Portanto, aquilo que nós vemos é aquilo que passa na televisão e que esse senhor, inclusive, veio à televisão queixar-se. E, de facto, houve corrupção, não estou a falar diretamente das casas, estou a falar de tudo aquilo que aconteceu, quer queiramos, quer não, houve muito dinheiro, veio muito dinheiro, foi muito dinheiro doado e o dinheiro desapareceu
todo. Portanto, houve corrupção, quer queiramos, quer não, houve corrupção. Continua a não dizer a verdade. O dinheiro não desapareceu, o dinheiro está lá. O que se gastou em casas consideradas de segunda habitação é que querem que as pessoas responsáveis provavelmente sejam castigadas por isso ou o devolvam. Não desapareceu dinheiro nenhum. Não desapareceu dinheiro. O dinheiro do Fundo de Rehabita continua lá. Não o deixaram foi gastar por causa dessa polémica. E, portanto, não é verdade que alguma pessoa não tivesse sido apoiada da primeira habitação. Não há nenhuma pessoa. O que há aqui, unicamente, é construções, apoios a habitações que não eram consideradas primeira habitação. Mas das primeiras habitações, todas elas, há de haver um caso, e digo-me um caso em concreto que não tenha sido aprovado. Foram todos aprovados pelo conhecimento que eu tenho. Portanto, a polémica é outra e quando se fala assim, não é verdadeiro. Muito bem, então avançamos para o próximo tema que é proposto pelo Vítor Cavalheiro e que tem a ver com uma coisa que foi aprovada na última Assembleia Municipal na passada sexta-feira em Pedrógão Pequeno, onde decorreu a reunião da Assembleia Municipal Descentralizada e que tem a ver com a atribuição do interesse municipal por parte do município para a Estrada Nacional número 2. Vou ser breve, porque é assim, a Estrada Nacional, nós já aqui falámos várias vezes sobre esta Estrada Nacional, a Estrada Nacional número 2, que tem sido realmente, o João Carlos uma vez até trouxe cá esse tema, portanto em 6 de junho de 2020, 6 de novembro, que o João Carlos dizia, mais de 50 mil passaram pelo Conselho, afirmaram que é preciso explorar cada vez mais. E é verdade que, pronto, na altura nós já achávamos que era uma mais-valia para a nossa região e agora temos a certeza absoluta de que efetivamente esta estrada, esta proposta é mais um passo para que realmente haja mais gente ainda a percorrer a Estrada Nacional número 2. Portanto, o João Carlos na altura falou em 50 mil que passaram e eu recordo na altura dizer, muitas vezes não basta passar, etc. É preciso, não é o passar, é o que é que se faz cá, o que é que a economia... Agora, nesta Assembleia falou-se em 13 mil, portanto, o Posto-Turismo, desde abril, terá registado 13 mil e tal. Eu estou convencido que há muita gente que passa e realmente é capaz de não fazer grande paragem na Sertã. Mas muita gente não tem também dúvida nenhuma que o fará. Depois, é realmente uma mais-valia para a nossa região. Vai ser ainda mais agora com esta proposta aprovada. Não somos só nós que aprovamos a proposta, serão também os outros municípios que estão no trajeto da Estrada Nacional 2, mas também se falou, também houve algumas críticas com as quais eu também corroboro um pouco lá na Assembleia, que é a questão de muitas vezes a Estrada Nacional 2, mas depois há circuitos que não estão tão bem conservados ou não tão desleixados numa estrada que tem um movimento enorme. Falaram-se em rotundas, porque acho que rotundas, ervas, isso não há dúvida nenhuma. Eu creio na altura que foi o João Carlos que falou também na altura num pavimento ou outro, isso eu não sei, mas em termos, a Estrada Nacional 2 no nosso Conselho, e embora algumas não pertencem efetivamente à Câmara Municipal, como foi dito pelo Presidente, mas eu acho que a Câmara Municipal tem que ter algum empenhamento no sentido de preservar este percurso todo da Estrada Nacional número 2 dentro do nosso Conselho, porque provavelmente cada Conselho terá que preservar o seu espaço, ou o Conselho ou as infraestruturas de Portugal. E nós efetivamente estamos aqui a beneficiar portanto, desta estrada, da Estrada Nacional 2. Nós vemos ali na Sertã que efetivamente passa ali muita gente, não tenho dúvida nenhuma, mais em termos até de motares, às vezes no ano passado, ou há 2 anos, ou há 3, foi ainda com o anterior executivo, constou-se que passaram 2.000 na Sertã, se não me engano. É verdade que nós vimos a Carvalha completamente abarrotada de motas, isso é verdade.
E temos que reconhecer que esta Estrada Nacional número 2 é uma mais-valia para o nosso Concelho e que esta proposta veio efetivamente trazer acrescentar mais alguma coisa àquilo que já existe relativamente a esta estrada. Cátia, é um diamante que ainda está por lapidar e aproveitarmos tudo aquilo que ela nos traz? Sim. A Estrada Nacional 2 acaba por ser uma estrada que liga o norte do país, que começa em Chaves e acaba no sul do país. Portanto, aqui relativamente à Sertã também é uma estrada que acaba por nos dar... é uma estrada razoável, aliás, acho que de certa forma até é uma das melhores estradas que temos que nos vai dar acesso à grande capital. Portanto, é algo que é benéfico para nós. Aliás, nós podemos constatar, e já foi dito várias vezes, e tanto na Assembleia Municipal, que traz imensos turistas para o concelho, talvez não, traz de passagem, mas depois as pessoas que passam acabam por voltar para querer conhecer e acabam por gostar do sítio, acabam por gostar do concelho. Mas também há melhoramentos que nós podemos fazer. Por exemplo, também foi falado a nível de estrada. Há melhoramentos que nós podemos fazer relativamente aqui ao concelho, colocar umas bandas sonoras, penso que seja isso, em certos sítios, porque nós temos muitas retas, temos ainda algumas retas, e às vezes a velocidade que é excedida é um bocado, torna-se perigoso. Também criar algumas passadeiras, mas aquilo que eu destacava mais é, sendo que traz tantos turistas e que às vezes não é só um local de passagem, criarmos e apostarmos e melhorarmos o nosso parque de campismo e de caravanismo, para que as pessoas possam pernoitar, e não só os que vêm em busca da Nacional 2, fazer o percurso da Nacional 2, mas todos os outros que vêm e não têm um sítio decente para poder pernoitar. João Carlos Almeida, para quem já fez esta via, este interesse municipal vem reforçar ainda mais aquilo que já todos nós conhecemos da Estrada Nacional 2. Sim, o interesse municipal, vamos lá ver, o interesse municipal já está, na prática, assumido por todos os 35 concelhos. Qual é a vantagem de ser interesse municipal? Como nós sabemos, pode ter mais valias financeiras por ser quase considerado como um monumento. Precisa da sua atenção especial. Podem haver candidaturas para fundos conjuntos para o tipo de via. Para quê? Para que eu senti mais na pele ao fazer, e que já fiz 2 vezes de bicicleta, foi em determinada altura, em determinadas zonas, a sinalização. Porque uma coisa é nós enganarmos de moto ou de carro e voltarmos atrás, outra coisa é enganarmos de bicicleta, fazermos meia dúzia ou uma dúzia de quilómetros e tornar a voltar para trás para apanhar a via onde nos enganamos, depois de horas e horas em cima da bicicleta, de cansaço, com o objetivo muitas vezes de chegar a determinada zona do país. E portanto, é isto que foi falado pelo Presidente da Câmara, é uma das situações que está a ser estudada, e já vem de trás também, é que a sinalética seja homogénea ao longo de todo o percurso e que seja devidamente sinalizada todos os percursos. A zona de Penacova para a frente, há ali zonas escuras onde a própria Nacional ficou submersa também. E, portanto, nós temos que sair fora do percurso normal em determinada altura e tornar a entrar em determinada altura digamos que em variantes. E isso, não sendo bem sinalizado, as pessoas acabam por se perder. É a pior coisa que pode acontecer. E depois é o estado do piso. Quando nós falamos em Nacional 2, em zona desclassificada, tem que ser o município a suportar os encargos. E quanto é que isso custa? Mas não é só aqui. A Estrada Nacional 2, que atravessa a zona da Sertã, em determinadas zonas está a começar a sentir a degradação. Mas eu passei em zonas do Alentejo enormes em que tínhamos desviado os buracos e a trepidação de andar de bicicleta num piso daqueles. Já passei a segunda vez, muitas dessas zonas já foram melhoradas, já foram asfaltadas. Portanto, é isso que nós temos de ter atenção, para que as pessoas se sintam bem
ao atravessar o concelho. E não é só isso, é a sinalética do percurso dos marcos é muito importante, principalmente para quem anda de bicicleta, para saber os quilómetros que está a fazer, ter quase ali um apoio imóvel, mas que é um apoio importante do marco de 100 metros, mas depois o marco de quilómetro a quilómetro, e os marcos quadrados maiores de 10 em 10 quilómetros. Portanto, tudo isto é importante para quem faz os percursos, principalmente a pé, como alguns malucos também fazem, não é? E um amigo meu já o fez, portanto, e de bicicleta. E depois há de trotinete, e depois há das mais variadas coisas que fazem a Nacional 2. E, portanto, isto é um potencial enorme que nós temos que tratar bem. E tratar bem é ter as bermas bem limpas, para a sinalética ser bem visível, e depois as rotundas, que a gente às vezes fala, mas muitas vezes até nem são da nossa responsabilidade, mas que não cai bem passar numa rotunda em que está um matagal lá, quando muitas vezes as rotundas servem para fazer até um memorial, objeto de obras no interior das rotundas. Nas zonas dos vinhos tem um género até de uma vinha, tem nas zonas do mel, tem as colmeias, quer dizer, as rotundas devem servir para darem até a conhecer as atividades daquela região. E nós passamos as rotundas tipo matagal. E mais, passamos dentro do interior da vila. Até há pouco tempo agora, até as rotundas que têm jardins estavam mal cuidados. Nós, para termos um jardim, ou estamos cuidados ou não precisamos ter jardim. Portanto, este tipo de cuidados. E depois, os apoios que poderemos ter ao longo da Nacional. E como disse bem o Presidente, pode haver infraestruturas que nós tenhamos junto da Estrada Nacional, que sejam até do município, porque depois também há o particular que quer investir. E as iniciativas particulares também podem melhorar o percurso da Nacional 2, porque também há aqui um potencial e as pessoas querem ganhar dinheiro e, com isso, potenciar, no fundo, a passagem pela Sertã. E depois é estadias, termos capacidade. Vila de Rei, o hotel foi ampliado para o dobro da capacidade. Houve um investimento enorme de um particular que comprou à Câmara Municipal. Porquê? Se não fosse a Nacional 2, ele nunca, na minha ideia, nunca iria investir o que investiu ali. Isso foi depois do potencial da Nacional 2. A hotelaria da Sertã, provavelmente, não é provavelmente, tenho a certeza, está a sentir os benefícios desde que surgiu esta associação e esta divulgação da Nacional 2. Aliás, eu a primeira vez que fiz a Nacional 2, tive o acompanhamento da Rádio Condestável, teve a amabilidade de me acompanhar diariamente ao final do dia para fazer o balanço, porque fazer a Nacional 2 na altura era uma aventura ainda quase que uma novidade. Portanto, isto foi há 4 anos atrás. Há 4 anos verificamos o potencial de crescimento que já tivemos. Ora, daqui a mais 4 anos, com um isto não para de crescer. E quem é que beneficia com isso? Todo o concelho, toda a indústria hoteleira e todo o comércio que consegue aproveitar esta mais-valia. Portanto, interesse concelhio, sim, já devia ter sido, mas de facto o que interessa é mesmo haver uma associação que valorize e que faça um plano conjunto para todo o percurso. E isso é que faz com que, juntamente com a divulgação, tenha este potencial. Muito bem, avançamos então para um outro tema que ainda foi proposto pelo Vítor Cavalheiro, para passarmos também assim rapidamente por cima deste assunto. Tem a ver com o dia da freguesia da Sertã e com a homenagem aos antigos presidentes de junta. É um tema, eu assisto mais para tornar extensivo ao Conselho em si. Pronto, eu participei nesta cerimónia, acho que foi uma cerimónia interessante. Eu sei que há freguesias que já o fazem, já têm o dia da freguesia, já fazem as suas atividades. A freguesia da Sertã, que é a maior freguesia do Conselho, foi a primeira vez que o fez e fez-o bem. Portanto, na minha perspectiva, fez-o bem.
Achei interessante, portanto, que era homenagem. Houve várias intervenções, uma delas brilhante do historiador Rui Lopes, relativamente à história da freguesia, portanto ficámos a conhecer mais alguma coisa, porque aprendemos sempre com isto. Depois a homenagem aos anteriores presidentes de junta, porque muitas vezes esquecemos de quem passou noutros tempos em que era difícil ser presidente de junta, como foi dito lá na altura, e provavelmente nas outras freguesias todas acontecerá exatamente o mesmo. Portanto, aquilo que nós lá ouvimos dizer que agora fiquei a saber o que é ser presidente de junta, portanto, o trabalho que dá a ser presidente de junta, e eu acredito perfeitamente. Aliás, nós na última Assembleia Municipal vimos as intervenções dos presidentes de junta, todos eles reivindicarem para os seus territórios e para as suas gentes, para a sua população, porque, como também foi dito, na realidade são eles que estão mais próximos da população e são eles que apanham o primeiro impacto daquilo que não está bem e daquilo que as pessoas, das necessidades que as pessoas sentem e querem ver resolvidas. Foi mais nessa perspectiva. Achei que era... Não é para dar lições a ninguém, porque as pessoas que estão, os presidentes de junta, sabem bem o que hão de fazer. Mas não há dúvida que eu na altura até comentei, dizendo, muita gente, agora depois de ver isto, provavelmente diz, porque é que eu já não fiz isto na minha freguesia? Ou porque é que eu não devia ter feito antes na minha freguesia? Não, acho que foi bom, foi muito interessante e trouxe mais nessa perspectiva também de sensibilizar quem ainda não o faz, mas é como eu digo, há muitos que o fazem. Por exemplo, agora em julho teremos na Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros, por aquilo que eu já vi, que já não é a primeira vez que eu faço, já faz há mais tempo, e outras também o farão. Em Pedrógão Pequeno também há relativamente pouco tempo, mas pronto, Como? O Troviscal também. O Troviscal também já fez. Também faz o seu dia da freguesia. O dia da freguesia. Pronto, há muitos que o fazem e eu, como não tenho participado, mas participei, achei interessante, achei que teve muito bem. A galeria dos presidentes também já existe no Troviscal, porque vimos lá quando tivemos lá uma Assembleia Municipal, se não me engano. E acho que é um bom exemplo e acho recordar quem por lá passou antes de quem lá está agora, e simultaneamente aproveitar também para reivindicar alguma coisa, porque na altura está o Presidente de Câmara e assistiu também a muitas reivindicações justas, claro, porque o Presidente de Junta é sempre o primeiro contacto e é quem é mais pressionado para resolver estes problemas, e muitas vezes eles também têm que fazer eco deles publicamente. Portanto, quem tem poder pode resolver. Cátia, esta deveria ser deveria ser algo que deveria ser feito em todas as freguesias, cada um à sua maneira, mas também para que não se esquecessem quem por lá passou, e como diz o Vítor Cavalheiro, são sempre o primeiro embate quando se precisa de alguma coisa. Sim, creio que sim. Lá está, os presidentes de junta são sempre aqueles que estão sempre na linha da frente e que conhecem melhor a sua freguesia e, de certa forma, que acompanham mais a população e recebem as ditas queixas por parte da população. Portanto, acho que foi um dia, todos nós aqui presentes estivemos lá, acho que foi um dia interessante, foi uma homenagem que era necessária. Nós tivemos, aliás, um testemunho de uma esposa, creio eu, que fez sentir aquilo que é ser presidente de junta. Portanto, acho que sim, penso que foi uma homenagem importante, e penso que o presidente da freguesia da Sertã teve de parabéns para esta homenagem, e todos os outros que o façam também estarão de parabéns. João Carlos, há pouco falou-se no Troviscal, falou-se também na Várzea dos Cavaleiros, e obviamente cada um à sua maneira também. O Castelo já vai marca também o dia da freguesia, como disse, cada um à sua maneira, mas também aproveita para homenagear. Neste caso vai aos mais novos. Eu recordo-me que é sempre um momento em que aproveita para entregar os cheques e aos melhores alunos da freguesia.
Sim, no fundo é uma forma diferente de comemorar o dia da freguesia. Cada um tem a sua maneira, mas, portanto, há que respeitar. Mas são todas formas importantes, no fundo, de viver o dia e de reconhecer que, de facto, a freguesia está lá e muitas vezes, que nestas ocasiões se convida sempre o executivo, no fundo, que é quem está acima da freguesia, para reivindicar muitas vezes necessidades que tem. E isso é importante. No caso, nas freguesias é o dia da freguesia, noutras instituições, noutras associações é o aniversário, que se aproveita muitas vezes para que se fazer o evento, para convidar quem de direito nos supervisiona muitas vezes, ou quem nos pode dar alguns apoios, e para reivindicar as nossas necessidades. Numa freguesia da Sertã não deixa de ser menos importante, pelo contrário, porque, como foi dito, a freguesia confunde-se com os poderes da freguesia, digamos que a zona de intervenção se confunde com o executivo camarário, e, portanto, há situações que, muitas vezes, nós, ali, a fronteira entre a responsabilidade da junta de freguesia e do executivo de camarário pode-se confundir. E, portanto, mais difícil ainda, eu cheguei a dizer que não pode haver população sem fregueses, população sem uma freguesia, porque eu cheguei a pensar que as freguesias de sede não necessariam de existir porque tem a Câmara Municipal, mas de facto a lei não permite que não hajam pessoas que não tenham uma freguesia, pelo que tenho conhecimento. E, portanto, é mais difícil nestas circunstâncias saber onde é que acaba e começa a responsabilidade de cada um. No entanto, as limitações são limitadas, logo o aproveitamento para que o Presidente da Freguesia, que anda próximo da população e que ouve as pessoas dia a dia, por isso não é fácil ser-se Presidente de Junta. Como dizia o Joaquim Alves, agora sei o que é ser Agora Presidente. saberá o que é, porque de facto as chatices são diárias. E há pessoas que não têm noção que um Presidente de Junta tem vida particular. Eu nunca fui um Presidente de Junta, nunca o serei, mas de facto pensam que não têm vida própria e que dali tem o seu ganha-pão. Que até agora a lei já mudou, podem ter um financiamento maior, mas que até há pouco tempo tinham 200 e picos euros cada Presidente de Junta pelo tempo que tinham para dispor na Junta de Freguesia. E portanto, é de facto um papel difícil e que aproveita para saber as necessidades das populações, dos lugares, das infraestruturas e depois, não tendo capacidade financeira, tem que reivindicar ao município, como fez o Carlos Lopes ainda na última Assembleia Municipal, foi lá e reivindicar porque a estrada que foi alargada, que atravessa a freguesia, tem que ser asfaltada. E não tem minimamente capacidade da Junta de Freguesia de o fazer. Portanto, tem que ser a Junta de Freguesia. Cabe ao Presidente ir pedinchar ao Presidente da Câmara para o fazer. E é evidente que quando as pessoas, de uma forma, não foi de uma maneira, vai de outra, porque quando falamos, por exemplo, de Carlos Lopes, se não vai hoje, vai amanhã, porque ele não sai de lá, e ele vai pedir, e vai pedir, e vai pedir. E, portanto, este é o trabalho, muitas vezes, do Presidente da Junta de Freguesia, que não tem capacidade para fazer as obras com os meios, e mais as juntas de freguesia, que, mesmo maiores, têm um saldo de transferências maior, mas que o próprio Presidente de Junta tem um salário, parte da capacidade financeira da Junta de Freguesia vai se esvaziar. A capacidade para fazer obras é reduzida. Logo aí tem que ter a ajuda da Câmara. Pronto, essa cerimónia que eu tive presente, que a Cátia também teve, o Vítor Cavalheiro, foi simpático da parte do Joaquim Alves. Reconheceu e bem o papel dos seus antecessores. E, portanto, foi uma situação que o dia da freguesia, que a freguesia que já tem centenas de anos, 800 e tal anos, que não se chamava freguesia na altura, no início, mas pronto, que deu origem à freguesia, nunca teve o dia da freguesia, portanto teve a iniciativa e bem, e foi bem organizado. E portanto está de parabéns, e acho que lá está um exemplo a seguir por outras freguesias que até agora não o faziam, e que tem aqui um exemplo, que é quando os exemplos são bons, há que os reconhecer. Muito bem, então, sem perdermos mais tempo, Vítor Cavalheiro, notas positivas e notas negativas. Então, notas positivas rápidas.
escola secundária são praticamente todas notícias rádio condestável, que é onde a gente consegue colher a informação toda. A escola secundária na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. O Grupamento de Escolas da Sertã voltou este ano letivo a participar na iniciativa. Portanto, parabéns ao grupo de escolas de secundária da Sertã, porque estão em bom plano, já não é a primeira vez e agora continua, parabéns. A Sertã Cup foi um êxito também. Sertanense, parabéns ao Sertanense por esta iniciativa, participaram 250 atletas, portanto a iniciativa foi um êxito, as bancadas teve muita gente, eu passei lá efetivamente, não permaneci, mas passei rapidamente, vi que havia realmente um movimento muito grande, muitos jovens, isto não é realmente muito bom que isto aconteça, dá trabalho, como nós sabemos, mas pronto, mas é bom. Também realçar aqui a festa de final de ano aqui do IVS, que é sempre também uma festa com algum impacto também na comunidade escolar e na freguesia de São Inácio do Bom Jardim. Este ano decorreu também no dia 14 de junho, houve também muito movimento, muita gente a frequentar aquele espaço, a conviver, a ajudar, pronto, provavelmente a envolvência dos pais e a parte escolar. Parabéns também por mais uma festa brilhante. Depois, em termos de notas negativas, trago aqui, não é negativa, é mais, eu até digo aqui, mais que uma nota negativa, é uma nota triste. Gostaria de deixar uma palavra de solidariedade ao João Miguel, e que rapidamente se restabeleça para dar continuidade ao excelente trabalho de jornalista. O João Miguel faz falta ao jornal A Comarca da Sertã, como nós sabemos, portanto, ele realmente é a alma daquele jornal. E o que é que eu posso dizer? Força João Miguel e volta rapidamente para que o jornal continue portanto, a ser editado e a chegar às pessoas. Muito bem. Cátia, notas positivas, notas negativas? Notas positivas, aliás. Como notas positivas trago a descentralização da Assembleia Municipal que decorreu em Pedrógão Pequeno. Proença Nova conta com um novo parque empresarial que já tem cerca de 6 empresas instaladas. Mansão Conselho recebe feira empresarial. Ferreira do Zezer, município continua a investir na melhoria das condições de vida, e também a festa do IVS, porque é sempre bom relembrar. Aliás, penso que seja hoje que eles estejam a fazer, tanto o IVS quanto a escola ETPS da Sertã, estejam a fazer uma festa. Portanto, são iniciativas sempre boas. Para pontos negativos, tenho a falta de limpeza no Conselho. Também já debati isso na Assembleia. Pareceu-me que o Presidente da Câmara não achou muita piada, mas vou voltar a frisar isto às vezes forem necessários, porque de facto é algo importante. E também alertar para o passadiço da Avenida Gonçalves Rodrigues Caldeira. Muito bem, então avançamos agora também para as notas positivas e notas negativas do João Carlos Almeida. A minha primeira pode coincidir com a do Vítor Cavalheiro, porque tivemos a Assembleia Municipal, não tivemos a habitual presença do João Miguel por estar hospitalizado, e no fundo, dizer isto não será positiva nem negativa, será apenas uma desejar-lhe as melhoras rápidas para que possa voltar a exercer a sua função no Conselho, que é bastante importante para todos nós, tal como a Rádio Condestável tem sido importante para a divulgação das nossas atividades. Também o João Miguel faz chegar as notícias além fronteiras para os nossos imigrantes. Muitas vezes a única forma de saberem notícias da terra é, de facto, com a Comarca da Sertã. Portanto, as melhoras, Miguel, o João Miguel, o mais rapidamente possível, para estarmos novamente juntos na Sertã. Outra nota negativa, também uma notícia da Rádio Condestável, que foi já divulgada noutras circunstâncias, que é as piscinas municipais da Sernás do Bom Jardim ainda não terem aberto nesta altura do ano. E, portanto, que é pela qualidade da água. Mas, vamos lá ver, tal como eu já critiquei a falta de pagamento das verbas aos bombeiros, nada disto tem de complicado
tem é que se prever as coisas com antecedência para que funcionem bem. E o que acontece aqui é que as coisas parecem que com este Executivo não estão a ser previstas com a antecedência necessária. E depois vai-se chegar à altura e as coisas não correm bem porque não estão em condições. Não estão em condições porque não foram previstas com a antecedência necessária para que as coisas pudessem funcionar na altura da abertura da época balnear. E, portanto, é mais uma nota negativa do mau funcionamento, da inatividade que este município e este Executivo está a ter, porque, no fundo, já começam a ser muitas coisas que falham e que não deveriam falhar. E, portanto, são pormenores, mas não são pormenores assim tão pequenos. Outra nota negativa, para mim a negativa, foi de facto o Vítor Cavalheiro abdicar de líder da bancada do PS. Terá as suas razões. Eu sinto falta, digamos que estamos aqui a debater, ainda hoje discordamos aqui. Eu sinto na Assembleia Municipal falta de um adversário que dê luta. E isto, eu acho que de parte do Vítor Cavalheiro vou perder aqui um adversário. Ele vai continuar na Assembleia a intervir quando entender, mas como líder de bancada não vou ter, e acho que vai-se perder aqui algum picante na coisa. Provavelmente é também um sinal de que provavelmente um dia destes também tenho que deixar as funções para dar lugar a outros. E para terminar, uma nota positiva, que finalmente parece que há qualquer coisa, começa-se a falar que a Nacional 238 tem que se pensar e tem que se ponderar muito bem. Há aqui uma tipo de requalificação entre Sarnache e Gasal Madalena, parece que é da opinião geral de que é consensual, e depois há outra que não é, e que parece que há a abertura do Governo para poder ser estudado aqui uma solução. Como eu sempre disse, e foi confirmado pelo Presidente da Câmara na última Assembleia, nunca houve projeto, não há projeto, e portanto tem que haver um projeto. Enquanto não houver um projeto, não tenhamos noção de que vai haver uma requalificação da Estrada Nacional 238. Vai haver arranjos pontuais, como está a acontecer agora. Portanto, tem que haver um projeto. E o projeto tem que ser decidido em conjunto com as capacidades, ou não é as capacidades, é a abertura que o Governo tem para se gastar dinheiro nesta região e com a opinião dos municípios interessados. E isso, enquanto isso não acontecer e não houver um projeto, não vamos ter requalificação do Estado 238. É, no fundo, uma pequena luz ao fundo do túnel. Parece que há aqui alguma abertura. Vamos esperar esta nota positiva para acabar. E assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Lembro que o programa que é emitido ao domingo, depois das 13, repete às 21 da próxima quarta-feira, e fica também disponível em podcast na página da rádio, em radiocontestável.pt, e depois também em vídeo no canal do YouTube em Contestável TV.